É o seguinte. A gente vai falar sobre um negócio muito importante que tem a ver com toda a nossa vida. A gente poderia, inclusive, isso daqui é óbvio que foi pego. Aliás, bom dia para quem está na internet também. E uma pena que você não estava aqui, mas da próxima, né? Acabar esse troço logo. Então, tem um artigo na internet que se você encontrar lá, escrito por um pastor americano chamado John Piper, ele escreveu na década de 80, e ele disse o seguinte: como tomar um suco de laranja para a glória de Deus. Aí, como na vida nada se cria, tudo se copia, então, como zerar qualquer jogo para a glória de Deus. Então, porque dá? Tem que dar. Não é que dá. Precisa dar. Porque não existe gente que quer seguir Jesus e se não vive para a glória de Deus. Isso não existe. Ou você vive para a glória de Deus, ou você não segue a Jesus, ou você não vive para a glória de Deus. Agora é muito legal viver para a glória de Deus e fazer as coisas para a glória de Deus. Porque você faz as coisas com uma razão. Quando você joga para a glória de Deus, você está fazendo por um bom motivo. Quando você come para a glória de Deus, você está comendo por um bom motivo. Até quando você dorme para a glória de Deus, você está dormindo por um motivo. Viver vida de verdade é vida para a glória de Deus. Senão é uma vida chata. Uma vida, né, que não é legal. Que você faz um monte de coisa durante o dia. Você vai lá, você acorda bravo porque sua mãe te acordou. Aí você vai e come. Ou você vai para a escola, ou você vai fazer lição. Tal, aí depois chega a noite, aí tem mais lição, aí também não sei o quê, aí sei lá, você vai assistir TV, vai jogar um dotinha, tal, não sei o quê, aí dorme, aí volta a vida. Quer dizer, é chato, né? É muito rotina. Agora, quando você vive, quando você faz tudo isso para a glória de Deus, é muito mais legal. Tem sentido, tem um porquê, tem uma razão. Então, dá para zerar qualquer jogo para a glória de Deus? Quem é discípulo de Jesus deve zerar qualquer jogo para a glória de Deus. De onde que está escrito isso? Né? A gente vai descobrir daqui a pouco. Mas, primeiro eu quero saber, por que jogar videogame? Por que é que vocês jogam o Free Fire? Fortnite. Free Fire já era. Também joga Free Fire. Dota. COD. COD. Tá, vamos lá. Então, que tipo de jogo você gosta? Quem gosta de... Já falaram, quem gosta de COD? Tá bom, COD. Quem gosta de Dota? LOL. Quem gosta de LOL? LOL. Quem gosta de Fifinha? Que é a Gilete leva FIFA. Quem prefere PES do que FIFA? E quem prefere FIFA do que PES? Pronto. Ganhou FIFA. Mas na minha época não. Quando eu era da idade de vocês, era Superstar Soccer Deluxe. Era 98. E aí a gente fez um hack no jogo e transformou em Campeonato Brasileiro. Muito legal. E tinha o famosíssimo jogador Alejo. Alejo foi o maior jogador de todos os tempos. Eu fui artilheiro da Copa do Mundo com o Alejo muitas vezes. Então, que é Alejo, né, na verdade, né, sabe, Alejo, no Brasil ainda. E aí, minha pergunta para você é a seguinte: quando é que vocês costumam jogar? Todo dia. Mas à noite. Todo dia, toda hora. Quem joga de manhã logo que acorda? O meu filho também deve ter levantado a mão lá em casa. Ele queria vir aqui, que ele tem 6 anos, para ensinar todo mundo a jogar Nexomon. Então, é um hack do Pokémon. Mas, verdade, é o Pokémon de pobre. Então, o que você usa para jogar? Quem gosta de jogar no computador, no PC? Quem gosta de jogar no celular? Aí já era, né? Aí pronto. Quem gosta de jogar no PS4? Pronto. No PS4. E quem prefere jogar no Xbox?
E quem prefere Nintendo? Todas as meninas levantam a mão. Ah, tá, Nintendo. Isso. Tô brincando. Sega, o Master System, Mega Drive, rapaz. Eu também. Computador, não. Eu estou jogando emulador de vários jogos no meu computador. E quem joga Game Boy? Não conta, né? Game Boy, rapaz. Pessoal, então a pergunta é: por que jogar videogame? O que faz vocês gostarem tanto e se animarem tanto quando a gente fala sobre essas coisas? Porque você tem amigos que jogam com você. Vamos lá, outros motivos. Esse é um motivo muito bom. Como é que é? O jogo fica legal. Fala. É divertido. É divertido jogar videogame. Hã? Pode falar. Exatamente, né? Quando você está entediado, vai jogar um joguinho, né? Então, a gente joga para se divertir, a gente joga para estar junto com os amigos. Será que tudo isso tem a ver com a gente adorar a Deus? Você já pensou que você se divertir e você estar junto com seus amigos tem a ver com adorar a Deus? Olha que legal. Um cara chamado Paulo, que é Paulo de Tarso, que ele era lá da cidade de Tarso, é o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre comida. Porque tinha gente que ficava meio chateado quando ia no mercado comprar comida, comprar carne, porque a carne que era vendida no açougue era sacrificada para os ídolos. Muitas dessas carnes. Então o pessoal ia lá, sacrificava e sobrava, tal. Outras carnes não. Mas algumas eram. E aí misturava, você não sabia o que tinha sido sacrificado para o ídolo ou não. E aí, Paulo está dizendo o seguinte: olha, tem gente que acha ruim comer porque foi sacrificado por ídolo, tem gente que não se importa com isso. Como é que a gente faz? Primeiro, você nem pergunta. Você recebe a carne, se agradece a Deus e você come. Agora, se você descobrir que ela é sacrificada para o ídolo, aí você não come mais por quê? Por causa do outro. Para você não deixar o outro chateado. E aí ele diz: qual que é o motivo de eu fazer tudo? Por que eu não devo deixar o outro chateado? Por que eu posso comer qualquer coisa? Porque quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa. A gente poderia colocar: quer vocês durmam, quer vocês joguem bola, quer vocês joguem celular, computador, quer vocês estudem, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso está em 1 Coríntios 10:31. Então, tudo que eu fizer, eu devo fazer para a glória de Deus. Se eu amo a Deus, tudo que eu faço deve honrar a Ele, deve glorificar a Ele. E o apóstolo Paulo ensina isso. Você agradece pelo alimento, você pensa no outro, você faz isso para glorificar a Deus. Ah, beleza, mas o apóstolo Paulo está falando de comida, o apóstolo Paulo está falando de bebida. Nem tinha videogame na época do apóstolo Paulo. É verdade, não tinha videogame na época do apóstolo Paulo, né? Não tinha. Que triste devia ser a vida naquela época, né? Não tinha videogame. E aí, o que acontece? Como é que eu faço para descobrir se a Bíblia deixa ou não deixa, se dá ou não dá para jogar videogame, para detonar ou zerar um jogo, né? Para platinar um LOLzinho, né? Para ir lá e torcer até pelo... Eu nem sei o nome das equipes aí do Brasil, né? No LOL, no não sei o quê. Como é que dá para fazer isso para a glória de Deus? Bom, vamos olhar na Bíblia. Mas o fato é que qualquer ação ou atividade nossa deve glorificar a Deus. Sejam as mais essenciais, como beber, comer, dormir, fazer lição, ou até aquelas que a gente poderia considerar supérfluas, né? Que alguém pode dizer: ah, vai jogar videogame, é supérfluo, isso aí poderia ficar sem, né? Mas tudo a gente deve fazer para glorificar a Deus. Aí o apóstolo Paulo ele diz o seguinte:
Eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Deus é glorificado quando amo o meu próximo e busco o bem do outro. Quando estamos juntos, fazemos coisas juntos, de maneira saudável. E aí glorificamos a Deus. Por isso que foi muito legal. Qual que é seu nome mesmo? Pedro. Eu não devia fazer isso, inclusive. Essa pandemia acaba com a gente. E eu gosto de abraçar os outros, imagina só. Pedro, você falou um negócio muito legal. Eu gosto de estar com os meus amigos. Quando você está com seus amigos, você está glorificando a Deus, porque você está se divertindo com outras pessoas. E eu tenho certeza que você não faz só coisas que você gosta quando você está com seus amigos. Você faz coisas para que os seus amigos fiquem felizes, eles fazem para você ficar feliz, para vocês se divertirem juntos. Né? Porque ia ser chato. Eu quero fazer tal coisa, você quer fazer tal coisa. Então a gente não vai se divertir juntos. Aí chega uma hora que vai ficando chato. O legal é fazer junto. Então, quando a gente faz junto, quando a gente está junto, a gente está glorificando e adorando a Deus. Porque Deus é glorificado quando eu faço um negócio legal para o meu amigo que talvez eu não ache tão legal assim. Agora, a Bíblia fala outra coisa muito, muito, muito bacana. Um versículo da Bíblia que eu gosto demais. É um mandamento de Deus. Está lá em Êxodo 23:12. Vamos ler juntos? Vamos lá? Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º dia não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Esse versículo está falando. Ele está dizendo o seguinte, Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Não, pode falar. Como é que é? Ele descansou, exatamente. Então, em 6 dias, desculpa o pessoal da internet, eu fico saindo e voltando, mas em 6 dias, ele trabalhou e no 7º ele descansou. Deus, na verdade, ele deu um tempo da sua obra, daquilo tudo que ele tinha feito, e aí esse é um modelo para a gente. A gente não tem que ficar se matando de trabalhar o tempo todo, mesmo quando a gente fica adulto. A gente não tem que ficar se matando de estudar o tempo todo. A gente precisa ter um tempo para descansar. Para quê? Para renovar as forças. Isso vale para força física. Então, eu estou lá, eu todo dia vou para a escola, ando, caminho, ou faço atividade física, tem um dia que eu tenho que parar. Quanto para coisas intelectuais. Estou lá o tempo todo fazendo conta de matemática. 2 vezes 2 é 4, raiz quadrada de 6, tal, não sei o quê, né? Aí o professor resolve colocar um negócio chamado logaritmo. Eu não gosto. Engenheiro é dureza, né? Então aí eu gosto mais de análise sintática. Amém, irmão? Aí, o que acontece? Eu estou lá cansado, geometria, geografia, não sei o quê, cálculo, tá. Aí vai ter um dia que eu vou relaxar, eu vou pegar meu controlezinho e eu vou lá descobrir como matar o próximo dragão. Teve uma vez que eu estava no metrô, aí eu voltei do trabalho, aí eu peguei meu celular. Eu já nem lembro eu não lembro se foi um Sudoku, se foi um... Sudoku é um outro tipo de jogo, depois eu falo para vocês. Se foi um... Como é que era o nome? Tetris, não sei, que tem outros nomes. Tetris é muito velho. Muito bacana. Bom, enfim, tem outras variações. Eu estava jogando alguma coisa, aí eu joguei no trenzão lá da Luz para São Caetano. Aí quando eu saí de São Caetano, eu saí leve, eu saí tranquilo, eu saí, tá tranquilo, tá favorável, saí muito bem. Subi a Amazonas de volta para casa. Por quê? Porque eu descansei a minha cabeça. Então, tem que ter um tempo para a gente descansar a nossa cabeça. E o lazer, o jogo, ele ajuda você
a descansar a sua cabeça. Então, isso poderia ser aplicado para qualquer outro tipo de lazer. Ele vai ter um tempo para você descansar a sua cabeça. Para você dar um tempo aqui, não que você vai esquecer os problemas, mas você vai deixar ele um pouquinho de lado? Não, peraí, deixa essa lição aqui, né? Deixa quantas maçãs o Luizinho, né, ficou depois que ele foi para a feira. Deixa isso aqui para cá e agora eu vou descobrir quantos níveis eu preciso subir para poder vencer o próximo Cavaleiro Negro. Né? Sim, eu gosto de fantasia medieval, é o que eu curto. Então, assim, a gente precisa renovar as nossas forças. A gente precisa dar uma espairada. Isso é importante. E Deus colocou isso na Bíblia. Por isso que ter lazer, descansar, é algo de Deus. Descansar é algo espiritual. Descansar é adorar a Deus. Porque também, olha que interessante. Sabe o que você está dizendo para você mesmo? Eu não sou um super-herói. Eu tenho limites. Eu consigo chegar até aqui. A partir daqui, eu não dou conta mais. Eu preciso dar um tempo. E por isso, inclusive, nesse dia santo, era um sábado para o Senhor. Era um dia para dedicar a Deus, para descansar, ter lazer e também descansar fazendo coisas para Ele. Olha que delícia. Não é da hora? Já pensou? O dia inteiro, que é a noite. Deitar aí, pegar o celular e ficar só no Candy Crush. Não é legal? Na água de coco? Baiano, só pode ser mesmo. Mas tudo bem. Água de coco, né? Se acrescenta aí, né? Enquanto você está capturando o Charizard, que está ali, né? Perto. Né? Ou o Charmander, porque eu quero transformar ele em Charizard. Então, a gente precisa entender que o lazer é coisa de Deus. Agora, olha que legal. Isso é muito legal. Como é que era Jesus? Pense em Jesus. Vamos lá, vamos falar aqui. Como vocês acham que era Jesus? Como que vocês acham, tipo, caminhada, no dia a dia, como vocês acham que era Jesus? Vestes brancas. Como vocês acham mais que era Jesus? Quem mais acha? Como é que é? Cabelo grande. Beleza. Como mais? Barba, isso. Barba. Humilde. Um líder nato. Veste simples. Que mais? Agora, como que Jesus agia? Com amor. Bondade. Manso, o pessoal é uma coisa, está conectado. Joga tanto o LOLzinho junto. Alegria. Humildade. Agora tem um negócio sobre Jesus. Bom senso. Divertido, porque o pessoal queria ficar perto dele, né? Tem umas coisas na Bíblia que no Evangelho, que se você ler direito, você dá risada. Jesus tinha senso de humor. Agora, olha que legal. Teve 2 pessoas que, depois que Jesus morreu, encontraram um cara no meio do caminho. E aí esse cara começou a conversar com eles. E eles não estavam sacando quem que era esse cara. Eles falaram assim para esse cara, olha, Jesus, a gente amava muito Jesus. Ele parecia ser o profeta que ia sendo enviado, de repente mataram ele. E aí eles começam a conversar tal. E aí aquele cara fala para eles, mas escuta, não está se cumprindo tudo que tinha sido escrito lá atrás? Tal. Aí eles entram em casa e eles falam, vem aqui, entra com a gente. Vem com a gente e tal. Aí eles começam a conversar. De repente aquele cara pega o pão e parte. Na hora que ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Peraí, é Jesus. E aquele cara some. Aí eles vão e saem correndo, indo contar para os outros discípulos o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. O que fez com que eles reconhecessem Jesus? Quando ele partiu o pão. Quando ele teve
amor ao próximo, conexão, relacionamento, empatia. Olha que bonito. Quando ele resolveu, vamos fazer uma coisa juntos, vamos comer. Jesus era conhecido, teve gente que xingou Jesus, sabe de quê? De comilão e beberrão. Porque Jesus gostava de comer e de beber junto com as pessoas. Era batista, amém, irmãos? O que Jesus mais gostava de fazer era de estar com as pessoas. Quer dizer, não o que mais gostava, mas entre as coisas que Jesus mais gostava de fazer, era estar com as pessoas. Por isso que foi muito importante que o Pedro e vocês falaram. Estar com os amigos. Tem um Instagram que eu acho muito legal, que chama A Mesa e o Trono. Esse Instagram fala sobre board game, sobre jogo de tabuleiro. E o princípio é que existe o princípio eterno de estar na mesa, de estar junto. Então, quando você está fazendo multiplayer, você está junto com o pessoal, ainda mais nessa época. Os gamers, irmãos, são sanitariamente corretos. Porque eles praticam distanciamento social, joga pela internet. Amém? 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 Então, a gente precisa entender que uma das coisas mais espirituais que existem é estar junto com as pessoas. É amar as pessoas. É fazer coisas juntos. E aí a gente faz para a glória de Deus. E jogar videogame, apesar de ter uma parte que é solitária, que você joga contra a máquina, mas normalmente você joga contra a máquina para detonar seu amigo depois. Para brincar depois junto com seu amigo. Para poder fazer um multiplayer, para poder estar junto. E o que eu mais gostava, na verdade, era quando meus amigos jogavam comigo contra a máquina. Era mais legal. Então, Jesus foi reconhecido porque ele partiu o pão. Ele foi reconhecido porque ele se relacionou com as pessoas. E se no videogame eu me relaciono com as pessoas, eu estou jogando para a glória de Deus, se eu estou me relacionando do jeito certo. Então, Jesus gostava e gosta de estar com as pessoas, de se relacionar. E os primeiros cristãos, depois lá no livro de Atos, vocês vão ler, que eles iam de casa em casa, partindo o pão e em oração. Todos os dias. Os cristãos, e em outro texto, Jesus fala que o Senhor, que ele ora para Deus, que o mundo os conheça porque eles se amam. E Paulo diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E a Bíblia fala o tempo todo que o mundo tem que reconhecer a gente porque a gente se ama, porque a gente tem relacionamento, porque a gente está junto. E se o videogame ajuda a gente a estar junto, então a gente pode jogar para a glória de Deus. Agora, tem um outro texto da Bíblia que a gente tem que entender bem o que está acontecendo aqui. Os discípulos, os apóstolos, viram, olha, Jesus escolheu 12, mas aqui só tem 11. Um se matou. O que a gente vai fazer para escolher o 12º? Aí eles tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Eu não vou entrar na polêmica se eles fizeram certo, se não fizeram, porque tem gente que acha que eles não fizeram, mas o fato é o seguinte, para os apóstolos não tinha problema nenhum tirar sorte. E o que era tirar sorte? Era uma espécie de jogo. Eles pegaram, ou pode ser um negócio que está na Bíblia, no Antigo Testamento, chamado Urim e Tumim, que eram 2 pedrinhas. Provavelmente o pessoal colocava as pedrinhas uma em cada mão. Sabe aquela brincadeira? Espera aí, vou demonstrar aqui. Vai ficar um pouquinho em silêncio. Eu preciso de um negócio pequeno. E acertou. Mas vai ficar comigo. Vai ganhar, não. Então, ele pegou, acertou onde estava o pendrive. Foi um sorteiozinho. Então, eram 2 pedrinhas, que provavelmente ficavam assim. A pessoa escolhia uma e tirava a sorte. Era quase um unidunité. E por que é que eles fizeram isso com tanta tranquilidade? Porque, para quem acredita em Deus, não existe aleatório. Não existe acaso. Não existe coincidência.
Existe a vontade de Deus, que inclusive se manifestou numa coincidência, num acaso. Então esse princípio do jogo, né, do aleatório, do pegar qualquer coisa, está até na Bíblia, não que, assim, é um mandamento, mas assim, não foi considerado algo ruim, não foi considerado algo pecaminoso, era algo considerado normal, era algo que era considerado sem problemas. E então, a gente pode encarar também os jogos e o videogame de uma maneira muito natural, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito leve, entendendo que pode existir um propósito quando a gente joga. Então, para a gente poder concluir, tem outro jogo na Bíblia, que era a espécie de espetáculo que eles tinham na época, que era a corrida. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A pessoa que escreveu Hebreus está usando um exemplo de um jogo, de uma competição, de uma corrida, para poder falar sobre a palavra de Deus. Por exemplo, a vida de vocês é como um videogame. Porque à medida em que vocês passam de fase, à medida em que vocês resistem aos chefões, à medida em que vocês aprendem como passar os obstáculos e vocês vão ganhando nível, vocês vão melhorando. E tem um versículo na Bíblia que fala sobre a perseverança, sobre você ganhar esperança conforme você tem esperança. Conforme você... Vamos abrir a Bíblia, vai. Eu puxei da mente. E aí é bom a gente conferir. Abre a Bíblia de vocês. Quem tiver com a Bíblia, abre em Romanos. Oito. Calma. Não, eu errei. Mas dá para a gente entender. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Olha as fases aparecendo aqui, né? Mas tem outro texto que ele fala de fases, fala da gente atravessar fases. Tiago 1, 2. A partir do versículo 2. Tiago 1, a partir do versículo 2 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Primeira fase. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam, a próxima fase, maduros e íntegros. E a próxima fase, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, e tem vários outros versículos da Bíblia que falam como se a vida fosse passar de fases como num jogo de videogame. Então, olha como você pode usar e pode ver a sua vida como um jogo de videogame. Conforme você passa as fases que Deus te dá, você vai melhorando, você vai crescendo e você vai conhecendo mais a Deus e entrando numa relação mais profunda e mais legal com Deus. Quando você pensa sobre isso, você está jogando também para a glória de Deus. E para a gente poder fechar, para zerar um jogo para a glória de Deus, não exatamente nessa ordem, mas lá em 1 Coríntios 10 fala de uma consciência tranquila. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ter uma consciência tranquila. Então, quando você vai jogar um jogo, não só ficar calmo, mas assim, você vai jogar um jogo, aquele jogo está te fazendo mal? Aquele jogo, de repente, te faz ter pesadelo à noite? Aquele jogo te causa alguma coisa ruim? Não. Mas e se causar? Será que é legal continuar jogando ele? Uma coisa vai para o psicólogo também, é bom, né? Mas
É bom você pensar nisso. Eu vou contar uma experiência minha. Eu jogava um jogo, que não era videogame, era um outro jogo. E aí, eu comecei a ler uns negócios naquele jogo, e eu fiquei meio assim, isso não é legal. Está meio estranho isso aqui. E aí eu assisti a pregação do pastor da minha igreja, e ele falou assim que Jesus era radical. Assim como eu devo ser radical. E aí eu pensei, será que esse negócio vai fazer bem para mim? É uma experiência minha, tá? Uma experiência muito minha, muito minha. E aí eu resolvi jogar aquele jogo fora. Porque aquele jogo não estava fazendo bem para mim. Eu resolvi sair. E eu já deixei de jogar jogos de videogame porque eu achei que eles não estavam sendo legais para mim. Eles estavam me tomando muito tempo. Eu estava brigando muito com as pessoas. Eu estava ficando irritado em vez de descansar, relaxar. Então, quando você vai jogar um jogo para a glória de Deus, você tem que ter a consciência tranquila. Tem que estar tranquilo. Aquilo tem que te fazer bem. Se estiver te fazendo mal, será que a gente deve continuar jogando? E isso não significa que, assim, porque você parou de jogar, os outros têm que parar. É algo seu. É algo com você. Outra coisa importante, né? O lazer faz parte da vida. Então, sim, eu não tenho que ter culpa na hora que eu vou jogar um jogo. Se esse jogo não tem problema, se esse jogo não está me fazendo mal, para que eu vou ter culpa? Né? Eu devia estar estudando, mas para. Você já estudou 6 dias da semana. Para um. Você já estudou 20 horas. Não, 20 horas aí nem dormir vocês vão, né? Você já estudou, sei lá, 10 horas. Para uma horinha para poder jogar um pouquinho, né? Quer dizer, se sinta livre para fazer isso, você pode. Outra coisa, relaciona-me com os outros. É legal jogar sozinho? É legal. Mas faz o multiplayer, até para você fazer mais amigos. E, de repente, você fazer novos amigos. Para poder ter novas pessoas para falar de Jesus. Já pensou que legal você buscar entrar em salas de bate-papo para conhecer pessoas? Sala de bate-papo. Já era. Vai, você entrar na Steam. Melhorei, hein? Você entra na Steam. Hã? No Discord. Obrigado, Miguel. No Discord. Discord é legal. Para poder fazer novos amigos. Para poder conhecer novas pessoas para falar de Jesus. Ou simplesmente para conhecer pessoas. Porque elas vão conhecer Jesus através de você. Sou edificado ou aprendo algo? Poxa, dá para aprender jogando videogame? É claro que dá. Tem jogo escolar, mas não só escolar. Você sabe como e eu também, como muita gente pratica inglês? Jogando videogame. Você aprende um monte de palavras. Não pode, verdade. Exato, você tira a legenda e fica ouvindo. Fala. Exatamente, o Duolingo é uma maneira de você aprender. Então, que legal, você pode aprender coisas. E tem jogos sobre história, que passam na história, e você pode aprender sobre história também nesses jogos. Agora, tem outro aspecto muito importante. Tem outra coisa que é muito, muito, muito importante. Eu não posso ser dominado. Também em 1 Coríntios, está escrito, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, você está conseguindo, quando a sua mãe fala, ô Miguel, ouviu a Vasti agora, né? Ouviu o André. Miguel, para de jogar e vai tomar banho. É bem assim. É bem assim porque eu falo para o Fernando. Você consegue imediatamente? Não. Eu sei que não. Eu entendo. Entendo perfeitamente. Né? Para que tomar banho nesse frio? Até você encontrar uma namorada. Aí você vai entender por que é importante. Mas, ok.
eu tô lá nesse friozão, não quero tomar banho porque eu estou jogando meu joguinho. E aí, de repente, eu tenho que parar. Porque tenho outras coisas para fazer. Porque eu preciso tomar banho, porque eu preciso comer, porque eu preciso estudar. Só que eu não estou conseguindo parar. Poxa, será que está legal isso? Será que isso não está te dominando? E lembra quando Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores? Ou serve a Deus ou serve ao dinheiro? Você pode, no lugar do dinheiro, colocar um monte de coisa. Ou serve a Deus, ou serve ao futebol. Ou serve a Deus, ou serve ao LOL. Ou serve a Deus, ou serve ao FIFA. Ou serve qualquer coisa. Agora, isso significa que o dinheiro a gente não pode usar? Não. O dinheiro, ele tem que ser dominado pela gente. Assim como o videogame tem que ser dominado pela gente. Assim como tudo que eu fizer tem que ser dominado por mim. E se aquilo me domina, Deus está deixando de me dominar. Então, quando você for fazer algo na sua vida e jogar videogame, pense nessas 5 coisas. Estou com a consciência tranquila, ou seja, estou em paz com aquilo. O lazer faz parte da vida. Então eu posso me divertir. Eu adoro a Deus me divertindo. Eu posso usar isso para me relacionar com os outros. E principalmente se esse lazer me faz relacionar com os outros, amém. É para a glória de Deus. Posso ser edificado, estou aprendendo algo e eu estou dominando isso. Eu não estou sendo dominado por isso. Então, quando vocês forem jogar, pensa nisso daí. Pensa nisso, que aí vocês vão estar jogando para a glória de Deus. Amém? Amém? A gente vai fazer uma oração. E depois da oração, aí a gente vai fazer perguntas. E já tem algumas. Vamos orar primeiro. Eu mesmo faz? Então tá bom. Então vamos orar. Tá bom? Senhor, a gente agradece porque o Senhor nos deu no nosso tempo muitas oportunidades para a gente se divertir, para a gente conhecer outras pessoas, para a gente relaxar um pouco. Mas a gente quer, porque a gente te ama, fazer isso para a glória do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensinou através da tua palavra a fazer isso para a glória do Senhor. Continua falando no nosso coração. Continua nos ajudando. Continua nos ensinando, Pai. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Vamos às perguntas. Vamos lá. Olha, é só pergunta fácil de responder. Vamos lá. Por que tem que ter limites para jogar? Eu não vou falar os nomes, tá? Não precisa. Tenho. Exato. É isso aí, tem hora de comer, tomar banho. Agora, onde está isso na Bíblia? Tem um versículo da Bíblia que fala sobre isso? Tem? Que versículo que fala sobre isso? Não sei. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Eu não vou ler, mas lá diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Tem tempo para comer, tem tempo para beber, tem tempo para dormir, tem tempo para acordar, tem tempo para tudo, tem tempo para jogar, tem tempo para estudar. Para tudo há um propósito, há uma razão, há um porquê debaixo do céu. Por isso que vocês, crianças, sempre podem perguntar para o seu pai, por quê? Porque existe um porquê para as coisas. Vamos lá. Até onde... Deixa eu colocar as que eu já respondi. Eu vou colocar de lado, então tem que ter limites para jogar. E por quê? Porque tem um propósito para tudo. Até onde jogos podem contribuir para o crescimento cristão e intelectual? A gente já falou. O jogo, existem muitos estudos que dizem que jogar ajuda na concentração, ajuda a superar desafios, ajuda você a aprender muitas coisas. Existe já um negócio chamado de gamificação.
né? Muitas empresas adotam a gamificação, ou seja, você usa jogos para estimular o crescimento dentro das empresas. Muitas escolas estão usando o jogo para poder ensinar coisas. E quando a gente se diverte, a gente aprende melhor ou não aprende? Sim. Então, e até onde? Bom, até o momento em que ele... Até o momento que a mãe mandar. Que ele para de contribuir. Existe jogo que ensina coisa errada? Existe. Existe muita coisa que ensina coisa errada. Então, o que você faz? Você pergunta para uma pessoa mais velha. Exatamente. Se não deixar, você não joga. Ou então pede. Tem um outro jogo que não ensina coisa errada? Então, e sempre vai ter. Essa pergunta aqui eu vou deixar para o Eliano responder ou para algum dos meninos responderem depois. Para jogar um jogo que ensina... Então, ensina coisa errada? Se ensina coisa errada, você chama seu pai, sua mãe, você chama alguém mais velho, mostra e Vamos lá? Você mostra para o seu pai, para sua mãe ou para a pessoa mais velha, e o que ele disser, você Muito bem, muito bem, muito bem. Então, agora, vamos lá. Às vezes, tem gente mais velha que assiste ou joga coisas que parece que não ensinam coisas legais, mas essa pessoa mais velha está vendo, porque às vezes ela não sabe se aquilo ensina ou não ensina. E aí ela vê, mas depois ela desliga. Até para falar para você, esse jogo não é legal, esse filme não é legal, isso aqui não é bacana. Mas aquilo que não faz bem para a gente, é melhor a gente não jogar, não assistir e não ouvir. Tá bom? E mesmo se a gente assistir ou ouvir e tiver dúvida, a gente pergunta para alguém que é mais velho, para um líder, para o pastor, ou para o nosso pai, para a nossa mãe. É parecido com essa. Qualquer jogo mesmo, como Hades, Demon's Souls, Dark Souls, Diablo, né? GTA. Quando eu era adolescente, teve um jogo chamado Carmageddon. Você conhece? Então, e outros dessa temática, né? Então, existem jogos que são permitidos para todas as pessoas, qualquer pessoa pode jogar. Esse jogo não tem violência, normalmente, né? Existe. Tem jogo que é de 12 anos para baixo, então você espera fazer 12 anos. Tem jogo que é 14 para cima, na verdade, né? 12 para cima, 14 para cima, 16 para cima, 18 para cima. Demora, Valentina, demora mesmo. Mas sabe uma coisa que vale a pena? Sabe uma coisa que vale a pena? Esperar. Esperar vale a pena. Esperar é bom. Então, 100 mil não, 12. Só falta mais 6. Você já fez 6, mais 6. Pronto. Bastante tempo para você brincar. Exato. Então... E mais 12 já é 24. Então, quando você tem a idade, aí você fala, olha, eu ainda não fiz essa idade, não posso jogar isso, né? Agora, quando você jogar, você tem que entender o seguinte, passou a idade, aí tem aquilo lá. O que esse jogo ensina? Será que ele está ensinando como se fosse uma verdade? Ou ele está querendo mostrar uma outra coisa? Agora, se ele está ensinando como se fosse uma verdade, será que isso faz bem para mim? É a mesma coisa que eu falei da consciência tranquila. A gente precisa avaliar. Avaliar. E perguntar para alguém mais velho. E ver na Bíblia. Porque, olha, tudo que está na TV, tudo que está em vários livros, tudo que está nos videogames, tudo que está em todo lugar, pode ser julgado por uma coisa. Pela Bíblia.
Então, você está com dúvida? Vai ler a Bíblia. Vai dar uma olhada na Bíblia. E pede para um pastor ou para alguém mais velho te mostrar que ele vai te ajudar. Tá bom? E você ora também. Essa daqui eu vou separar, que é... Isso aqui já foi, então. Eu deixo para o Eliano. Eu vou deixar para o Eliano mesmo. Estou triste por causa de um jogo que me baniu. O que eu posso fazer? Joga outro jogo. Boa resposta. Cria outra conta e joga. Agora a pergunta é a seguinte: por que o jogo te baniu? Porque você fez alguma coisa errada. Fala. Então, teve uma época que um servidor estava banindo gente que não fez nada de errado. Aí o que você faz? Você manda um e-mail para lá e fala: olha, por que vocês me baniram? Me aceita de novo para eu poder voltar a jogar. Celso Russomano. Manda o direito do consumidor. Exatamente. Agora, olha que legal. Vocês sabiam que a tristeza pode vir de Deus? Abre a Bíblia de vocês em 2 Coríntios 7. Eu gosto muito desse texto. Ai. Peraí. Vou deixar aqui, tá? Segundo aos Coríntios 7. Peraí, que eu não estou abrindo minha Bíblia aqui. Eu lembro do texto. Agora, esse eu não errei não, porque esse eu gosto muito. Não que os outros eu não goste, mas é que esse eu leio com muita frequência, porque eu... Olha que legal. 2 aos Coríntios 7, versículo 10. Achou? Então lê para a gente, por favor. Tem Não, tem problema. Pode usar esse? Lê. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação de ninguém, traz a pensar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Lê o versículo 11 também. Porque tanto cuidado não produzir isto mesmo, que vós, que o segundo Deus fortes, com quê? Dá para entender aqui? Contristados, que defesa, indignação e temor, que saudades, que zelo, em todo destes da prova de estardes inocentes nesse assunto. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Obrigado, Pedro. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. A tristeza segundo o mundo produz morte. Mas o que é legal nesse texto é que ele diz que tem tristeza que é de acordo com a vontade de Deus. A tristeza quando você faz um negócio errado. Porque a tristeza segundo Deus faz você querer fazer o que é... Vamos lá. Não. Amém, Google. Amém, Google. O Google citou um versículo. A tristeza segundo Deus vem porque a gente fez algo errado, mas faz a gente querer fazer algo certo. Entendeu? Então, é bom ficar triste quando a gente fez algo errado. Porque aí, da próxima vez, a gente vai fazer algo certo para não ficar triste de novo. Então, você ficar triste porque o servidor te baniu, porque você fez alguma coisa errada, então você tem que ficar triste mesmo, mas fica triste um pouquinho só. Né? Pede perdão para Deus, conversa com alguém mais velho e
faz a coisa certa da próxima vez. Agora, você foi banido sem motivo? Manda um e-mail para o servidor. Pronto. RPGs de mesa fazem mal? O que é RPG de mesa? RPG de mesa, eu devia ter trazido meus dados. RPG de mesa é um jogo. Quem já jogou aqui, deixa eu ver. Mas esse jogo é meio pesado. Deixa eu pensar. Reeducação postural global, não é isso não. RPG de mesa. Sabe quando você... alguém já jogou Baldur's Gate? Não, Baldur's Gate não conhece? Já jogou Baldur's Gate. Final Fantasy, pronto, Final Fantasy. Final Fantasy é um RPG eletrônico. Mas antes do Final Fantasy, existiu um jogo chamado Dungeons and Dragons, que deu origem a um desenho chamado Caverna do Dragão. Isso, né? Aí, o que acontece? Esse RPG, na época, falava umas coisas que muita gente achou estranha, tal, e aí falaram que era pecado. Mas, o que significa RPG? RPG significa Role Playing Game, ou seja, jogo de interpretação de papéis. O RPG nada mais é que uma espécie de teatro que você usa dados ou cartas ou alguma coisa para vencer desafios. E sabe o que é legal no RPG? Você não joga um contra o outro. Você joga junto para vencer um desafio que outra pessoa propõe. E aí eu já vou falar de um negócio que eu fiz. Coloca aí, por favor, Ronaldo. Agora eu sou excluído. Agora já era. Isso, me aceitam lá na igreja da irmã? Será? Me aceitam lá em Santo Amaro? Santo Amaro, será que vão me aceitar? Passar pela Assembleia. Amém. Existem vários podcasts famosos que fazem os especiais de RPG. O pessoal joga RPG de mesa, então uma pessoa é o mestre ou o narrador e ele coloca os desafios e aí os jogadores têm que decidir como passar daqueles desafios e eles estão interpretando personagens. É muito legal porque é como se fosse um teatro, só que você não sabe o que vai acontecer no final. Não tem fala, não tem roteiro. Você está fazendo aquilo juntos. É um jogo muito legal. Eu gosto muito. Não, deixa aí. Deixa lá. Isso. Ó. Aí o que acontece? Eu falei, eu vou fazer isso também. Eu gosto, né? Vou fazer isso. E aí a gente jogou RPG em que 3 pessoas são enviadas por Obadias, na época de Acabe e de Jezabel, a procurar onde estava Elias. Aí a gente jogou esse RPG e aí a gente transformou isso, depois a gente editou, gravamos, né? Jogamos gravando, ou gravamos jogando. A gente editou, colocou trilha, colocou efeito, porque teve batalha e tal, e transformou numa espécie de audiodrama e virou, abaixa mais, que é a Resistência dos 7.000. É o terceiro ali, ó. A Resistência dos 7.000. Não, mas tem esses dois aí. Que a gente fala sobre RPG, porque teve um outro cara de uma outra igreja, da igreja do JP, tinha que ser da igreja do JP, né? Isso, da Chácara Flora, né? O Otto, que... você conhece ele também, isso. O Otto, que ele fez um jogo na época do Império Romano de perseguição aos cristãos, também um RPG, e aí a gente, né, conversou sobre isso. Então, esse é o podcast Viajando por Terras Distantes, que a gente tem esse jogo de RPG, mas a gente também fala sobre vários conteúdos Marvel. Quem está com você está com a blusa da Marvel? Levanta a blusa da Marvel. Isso, um monte de gente aí com a blusa da Marvel. Né? Eu quase vim com a minha do Capitão América, mas como eu sou da Rádio Transmundial, eu tenho que fazer o merchan. Aí a gente fala sobre Marvel, a gente fala sobre Star Wars, a gente fala sobre Star Trek, a última, a gente fala sobre até Pokémon. O segundo episódio foi sobre Pokémon. E meu filho participou. E aí a gente fala, mas espera aí, o que isso tem a ver com a nossa vida? E será que a Bíblia pode falar alguma coisa sobre isso? Então mas a gente está conversando, é uma conversa,
em que a gente vai falar... teve 2 pessoas que estão aqui e participaram do de Pokémon também, né? Tainá e Thiago. E tem mais uma coisa. Para jogar para a glória de Deus, o Presente Game é um jogo em parceria com a NX Games e a Rádio Transmundial. A NX Games usou conteúdo da Rádio Transmundial e desenvolveu um jogo que você pode baixar gratuitamente para o seu celular, em que você aprende sobre a Bíblia. Então, baixa aí o Presente Game para Android e para Apple também. Então, RPGs de mesa fazem mal? Depende do jogo que você vai jogar. Se você vai jogar um RPG de mesa que não fere nenhum princípio bíblico, ele não vai fazer mal. Ele vai estimular sua criatividade, ele vai estimular relacionamento, ele vai estimular você a vencer desafios, ele vai te ensinar bastante coisa. Agora, se você jogar um jogo igual o do videogame, que ensina coisa errada, aí ele vai te fazer mal. Então, depende do conteúdo que você vai jogar. Mas eu posso ter um lazer lendo e estudando? Tipo, lendo e ouvindo música? Estudando e ouvindo música? Tem gente que consegue. Eu não. Eu não consigo. E a maioria das pessoas não conseguem. Então, se você quer aprender mesmo, você lê primeiro e joga depois. Aí vai ser legal, porque você vai aproveitar o melhor dos dois. Você vai aproveitar o melhor do estudo e você vai aproveitar o melhor do jogo. Por favor, explique para minha mãe que tem jogo online que não tem problema jogar. Eu falei que eu ia ser excluído. Tem jogo online que não tem problema jogar, mas quem fez essa pergunta sempre joga do lado da sua mãe. Olha uma dica muito importante. Essa dica é muito importante. Se o jogo você pode jogar do lado da sua mãe, então tudo bem jogar. Se o jogo você não pode jogar do lado da sua mãe, então não está tudo bem jogar. Entendeu? Mas tem jogo online que não tem problema? Tem. Agora você tem que tomar cuidado, porque tem muita gente má que entra nesses jogos online para fazer coisas erradas. Então tem que tomar cuidado. Por isso, sempre conversa com a sua mãe, sempre conversa com seu pai. Agora, sua mãe e seu pai estão com mais dúvidas? Pede para vir conversar com o Eliano. Com o Gilead. Fala, Levi. É. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Obrigado, Levi. Excelente, excelente contribuição. Agora, eu deixei as mais difíceis. Podemos jogar truco nas dependências da igreja? Qual o pecado dos jogos de azar? Vamos lá. Primeiro, qual o pecado dos jogos de azar? O maior problema dos chamados jogos de azar é quando envolve dinheiro. Por quê? Porque parece que veio fácil. Eu ganhei. E aí, você na próxima quer ganhar mais. E tem muita gente que já perdeu tudo. Que já perdeu casa, que já ficou endividado por causa de jogos de azar. Então, jogo de azar que envolve dinheiro, sai fora. Nem chega perto. Ok? Agora, jogar truco nas dependências da igreja. Se comer carne escandaliza o seu irmão, não coma carne. Então, as dependências da igreja, no domingo, normalmente, é para a gente falar sobre Deus, para aprender sobre a Bíblia e tal. Agora, tem uma reunião de jovens, né? O pastor, tudo bem. E você vai fazer daquilo uma maneira de trazer outras pessoas que não viriam num culto. Ou você vai ter relacionamento e não vai dar zap na testa de ninguém para causar uma briga. Não tem nem graça, né?
Aí é melhor não jogar. Aí jogar buraco logo de uma vez, né? Aí joga pôquer, sem dinheiro. Vai ser legal? Está glorificando a Deus? Vai ser edificante? Vai aumentar os relacionamentos? E não vai trazer escândalo para a igreja? O pastor não vai achar ruim? Um irmão da igreja não vai achar ruim? Depende muito mais da igreja, do lugar onde você está inserido. E se o irmão não gosta, porque às vezes tem gente que se converte depois de perder tudo no jogo. Tem gente que jogava truco ao mesmo tempo que fazia um monte de outros pecados, que pecava muito. Já deixo. E aí aquele truco vai lembrar para ele a vida que ele tinha antes de Jesus e vai deixar ele triste. Então é melhor a gente não deixar a outra pessoa triste. A gente fazer outra coisa. Então, depende muito. Depende. O princípio é, se comer carne escandaliza meu irmão, se jogar truco escandaliza meu irmão, não jogo truco na igreja. Tá bom? Agora, se não escandaliza, se vai abençoar, se vai criar relacionamento, se vai ser legal com todo mundo, então não tem problema. Fala. Então, O Jogador de Dostoiévski. É um livro muito bom, verdade. Dostoiévski vale muito a pena ler. Muito a pena ler. O pessoal relaciona jogos de azar porque no jogo de azar você não tem muita estratégia. Tem um jogo que você joga os dados e você tem que adivinhar o dado que vai cair. Quer dizer, não tem estratégia naquilo. Você pode dar certo como pode não dar. Você tem uma série de probabilidades e mais probabilidade de perder. Então, o maior problema é porque ele normalmente não estimula. Agora, se você só está brincando, faça para a glória de Deus. É possível pecar para a glória de Deus? Não. Mas eu já ouvi gente dizendo que sim. É verdade. Mas a primeira pergunta que a gente deve fazer é: o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente faz, pensa, fala, sente, que não, ouve, que não agrada a Deus. Então, mas pecado é estar longe de Deus. Pecado é não fazer as coisas para a glória de Deus. Então, não é possível pecar para a glória de Deus, porque pecar é não fazer as coisas para a glória de Deus. Não entendi o que os embaixadores falaram. Como ser embaixador? Por isso que eu falei que essa pergunta é para Eliano. Quer responder, Eliano? Cadê o seu microfone? É esse vermelho mesmo. Bem, como ser embaixador? Primeiro, os embaixadores do rei são para meninos, que eu falei, né? De 9 a 17 anos. Para as meninas, tem a mensageira do rei, né? Que em breve, acredito, né? Aqui na nossa igreja teremos as mensageiras, graças a Deus, graças a Deus. Então, para os meninos, 9 a 16, e para as meninas mensageiras, né? Então, é simplesmente isso, não tem muita complicação. E, para fazer parte da embaixada oficialmente, tem que saber os requisitos mínimos, os 5 requisitos mínimos. Este é o princípio básico. Espero ter respondido aí quem fez essa pergunta aí. Tá? E se quiser conhecer mais, se for menino, venha participar conosco. Né? E se for menina, a irmã Ana Paula, né? Procura a irmã Ana Paula, que ela vai poder conversar melhor com você. Tá bom? A última pergunta. O que é? Se é pecado jogar jogo de gacha, que é tipo roleta, né? Como... Genshin. Já ouvi falar. Então, qual a minha opinião? É a mesma sobre qualquer outro tipo de videogame. Então, tá fazendo relacionamento? Tá aprendendo alguma coisa? Está se divertindo? Sua consciência está tranquila, né? E então, é para a glória de Deus? Amém. Então, vamos jogar. Mas sempre tomando cuidado com o conteúdo. Para mim, a coisa mais importante é o conteúdo do jogo que você está jogando.
Beleza? Acho que é isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe quem está na internet. Tá bom? E qualquer dúvida, procura o pastor Neto. Valeu, pessoal. Obrigado.